cheia de conversas de Deus. Ai, Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus. E se eu tenho a palavra, com certeza as conversas realmente são de Deus. Bem, nós vamos agora para o capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus. E vamos ver as novidades do Senhor. Cada leitura da Bíblia é uma novidade, é algo novo para nossas vidas. Você pode ler 1000 vezes, mas sempre Deus tem algo novo para nos falar. Essa história eu tenho lido tantas vezes, mas sei que o Senhor tem algo novo para mim falar nesta hora. Capítulo 8 de Mateus, versículo 1, que diz assim: Quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiam. As multidões estavam curiosas. Se fosse realmente porque quisessem receber a Jesus, não tinham crucificado. Na hora que as autoridades estimulam as multidões, eles dizem, a multidão que estava agora seguindo, curiosos, que nem um terço se converteu, porque senão, quando as autoridades religiosas falaram, estimularam, eles não iam dizer, crucifica Jesus, chamado Cristo, e solta Barrabás. Quer dizer, preferiram um malfeitor do que a Jesus. Mas essa história de crucifica Jesus, chamado Cristo, é mais adiante. Mas eu só quero dizer para vocês que as multidões, Jesus desceu do monte e as multidões continuavam ali com ele. E o leproso estava lá esperando por Jesus. Jesus nunca ficou no monte, somente no monte. Ele sabia que lá embaixo tinha sempre alguém precisando por ele. E ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Por isso, se você vive em um quarto de oração, em nome de Jesus, não fique o dia todo lá não. Pode até ficar 2, 3 dias, mas quando você sair, vá trabalhar dobrado. Porque os leprosos estão à espera de cada um de nós, que somos filhos de Deus, para serem curados. Estou falando do pecado. Lepra simboliza pecado, mas a lepra realmente é uma doença, mas ela simboliza o pecado. E aqui estava o leproso dizendo, se tu queres, Senhor, tu pode tornar-me limpo. E Jesus responde imediatamente, eu quero ser limpo. Seja limpo. Mateus 8, de 1. Você pode ler de 1 até o quarto versículo. Pode ler logo de 1 até o versículo 17. Esse trecho todo logo, porque você vai entender melhor. Mas aqui eu só li um pedacinho, só o início do capítulo 8 de Mateus. E vamos ver o que está acontecendo aqui. Um homem leproso, pedindo ao Senhor Jesus para limpá-lo. Jesus o limpa e diz a ele para ir para o sacerdote, que era costume da época, na antiga aliança. Quando alguém recebia a cura da lepra ou de qualquer doença, tinha que se apresentar ao sacerdote para que dar uma oferta e para que fosse comprovado que realmente estava curado. Porque o leproso não podia viver no meio das pessoas. Tinha que ser comprovado que ele estava mesmo curado. E Jesus diz, não diga nada para ninguém e vai se mostrar ao sacerdote para comprovar que estava curado e entregar a oferta. Aí vamos ver alguns passos importantes para nós. O leproso estava no meio do povo e não era correto. Então, é um dos motivos que Jesus diz, não diga para ninguém. Porque ia chamar a atenção. O que ele queria no meio do povo? O que ele queria ali no pé do monte? Se ele era um leproso, tinha um lugar certinho onde ele ficar. Os leprosos tinham seu lugar, seu acampamento, não podia se misturar com o povo. E Jesus diz, vai, não diga nada para ninguém, vai direto para o templo e se mostrar ao sacerdote. Então, Jesus, em alguns momentos, em algumas curas que ele fez, ele fala sempre isso, não se mostre para ninguém, não fale para ninguém.
E a gente pode ver alguns motivos pelos quais ele fazia isso. Isso não quer dizer que você, quando receber uma cura, vai ficar escondido, não vai testemunhar, porque nós sabemos que o seu testemunho vai aumentar a fé de muita gente. Então não fique distorcendo a palavra e achando, não vou falar para ninguém a minha cura. Jesus, quando curava, ele mandava se recolher, não contar nada para ninguém. Em alguns casos, tinha seus motivos. E um deles é que o leproso estava lá no meio do povo. E aí ele ia ser censurado porque ele estava fora da posição. Mas com Jesus não tem isso. Se você precisa dele, se apresente que ele cura e ainda te dá o apoio para que você não seja perturbado pelas pessoas que estão querendo te criticar ou te perturbar. Então está ali o leproso curado. Nós vemos aqui uma lição tremenda, o Senhor dizendo, quero ser curado, seja curado. Ele diz, você, o Senhor, por favor, o Senhor pode curar-me? Se quiser, o Senhor pode curar-me. E ele disse, eu quero. Jesus disse, eu quero. Agora, Jesus vem para fazer a vontade de Deus, não é isso? Mostrar o amor de Deus a todos nós. A todos daquela época, e a sua história ficou para nos alcançar também. Então agora nós estamos com mais uma lição. Jesus veio para fazer a vontade de Deus e o nosso Deus se manifesta como aquele que cura, que gosta de curar, que quer seus filhos saudáveis, desde o Éden com alimentação saudável. Ali já era curando. Você vê que a principal alimentação do Éden, a que foi indicada logo de primeira, foi fruta. As frutas, ela tem um poder curativo. Então, ali já tinha a saúde deles. Só veio entrar doença porque eles pecaram e foram expulsos lá do Éden. Mas senão, eles viveriam eternamente, não ia ter doença nenhuma. E qual era o remédio? Comer frutas. A alimentação principal eram as frutas. Então nós já vemos aí o interesse de Deus para que nós sejamos eternos, o interesse de Deus para que nós estejamos com saúde, desde o princípio. Quando chega no livro de Êxodo, mesmo depois do pecado, o homem naquela trajetória de somente querer se detonar, né? Tudo que o homem fazia só era pecar, e aí é mesmo que dizer assim, eu estou me detonando, porque o pecado detona com a vida da gente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, se apresenta em Êxodo 15, 26, dizendo, eu sou o Deus que te sara. O Deus que te sara. Ele não esqueceu do propósito dele, ele nunca se esquece. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, pensamentos de bondade, de amor. Ele nos ama. E aí, daí em diante, você vê o desenrolar da antiga aliança, quantas curas foram feitas, não é? Tudo isso aconteceu porque Deus sempre quis curar. E como é que ia ser diferente com Jesus? Com Jesus a coisa melhorou ainda, não é? Jesus reforçou. Com Jesus reforça porque agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é a própria saúde. Eu não sei porque você vive de clínica em clínica, se você tem a saúde dentro de você, que é o Espírito Santo. Eu sei que há momentos na nossa vida que Ele permite, não porque fosse a vontade dEle, mas permite pelas nossas próprias desobediências. Nós adquirimos doenças, a maioria das vezes, por causa da nossa desobediência. E o Senhor permite que nós tenhamos que ir a um médico. Quando isso acontece, o Senhor quer fazer maravilhas também. Ele quer mostrar ao médico o poder dele, se você continuar na fé, porque eu tenho certeza que se tiver fé, o médico vai se converter através do seu testemunho. E cada vez que o Senhor te permitir ir no médico, que você vá com um propósito de levar o médico aos pés do Senhor Jesus, porque o seu Deus, que sara, está escrito em Êxodo 15, 26, é o Deus Jeová, ele é o médico dos médicos. Ele tem permitido a gente viver de clínica em clínica, é permissão, mas não vontade dele. E que eu e você devemos aproveitar logo que está sendo permissão dele, porque a gente anda realmente fora do contexto de tudo que ele nos ensinou,
Então ele permite isso. Então vamos aproveitar pelo menos para ganhar os médicos, as enfermeiras com a nossa fé. Você tem que dar show nos hospitais, você tem que dar show nas clínicas, mostrar a sua fé, para quando você sair dali, você mostrasse que está reconhecida, que chegou àquele ponto, porque você errou, confesse. Talvez você esteja lá com problema no fígado, por causa de todo aquele tipo de gordura que você se encheu na vida, aquelas bebidas que eram fortes, um monte de coisas que você causou aquela doença. Então, quando chegar, você diz para os médicos, para as enfermeiras: olha, o meu Deus é o Deus que sara. Eu só estou aqui e Ele não quer saber de doença na minha vida, mas eu estou aqui porque desobedeci. E só come o melhor da terra aqueles que obedecem. Aí você começa a falar da bondade de Deus e falar que tudo aquilo que está ali acontecendo é porque você desobedeceu. Fale a verdade, confesse seu pecado, se renda a Deus, para que você tenha vitória e os médicos vejam o poder de Deus na sua vida. E tudo aquilo que ele falou contrário, dizendo: mas não tem mais jeito, seu fígado está todo estragado, já está com uma cirrose, seja somente a última palavra de Deus. Ele venha curar o seu fígado ou qualquer órgão do seu corpo, e os médicos vejam que foi porque você reconheceu a bondade do seu Deus, o amor do seu Deus, tomou posse da cura do seu Deus, e aquilo que eles não podiam fazer, o seu Deus fez. Quem poderia curar lepra? Naquela época ninguém tinha cura de lepra, mas o Senhor Jesus disse: seja limpo, e o homem foi limpo imediatamente. Então você pode, todas as coisas naquele que fortalece, pode tomar posse da cura que o Senhor Jesus Cristo veio confirmar. Ele não veio somente salvar seu espírito, não, ele veio também salvar o teu corpo, porque naquela cruz ele levou as nossas doenças e as nossas enfermidades, como está escrito em Isaías 53, versículo 4. Então vamos tomar posse. O justo viverá da fé, Romanos 1:17. Você não é justificado pelo sangue de Jesus? Você não tem o Espírito Santo? Então vamos viver essa linda história de testemunhos de curas nos nossos corpos, porque Deus nem queria que viessem as doenças, mas vamos reconhecer que nós é que fizemos, atraímos doenças sobre nós e que precisamos nos arrepender. E outra coisa, quando você ficar curado, não se esqueça que o Senhor de Israel é o mesmo Senhor da igreja. Assim como ele queria a gratidão dos doentes que eram curados no tempo de Jesus, e antes, na primeira aliança, que levasse diante do sacerdote a oferta, hoje, nesse tempo, na segunda aliança, confirme a sua fé, dando a oferta digna, porque você sabe quanto você iria gastar se fosse cuidado só apenas pelos médicos, sem a presença de Deus. Os médicos têm sido instrumento nas mãos de Deus, e muitos de nós temos sido curados diretamente. Então, sendo curado com a mão direta de Deus, milagre direto, ou milagre através dos médicos, não se esqueça de, quando tiver curado, chegar no templo e entregar uma oferta de gratidão a Deus, porque você poderia gastar até uma fortuna e até no fim de tudo nem ser curado. E Deus te deu o direito de você ser curado. Então, em nome de Jesus, dê a fortuna que você ia gastar com os médicos para a casa de Deus. Por que a casa do Senhor está sendo atrofiada, não está tendo capacidade para fazer o que tem que ser feito? Por conta das nossas incredulidades. O justo vive da fé. Como é que você tem cura? Foi apenas uma dor de barriga, mas não foi Deus que lhe curou? Leva a oferta de gratidão. Foi apenas uma dor de cabeça, mas não foi Deus que lhe curou? Leva uma oferta de gratidão. Foi apenas um mal-estar no estômago, mas Deus não lhe curou? Leva a oferta de gratidão. Você sabe por que é que nós estamos com os bairros detonados, tomados pela marginalidade? Porque nós não temos na casa de Deus pessoas de fé, justos vivendo pela fé, como está escrito em Romanos 1:17, porque se tivesse, estariam ofertando, primiciando, dizimando, e nós teríamos os recursos para estarmos entrando nos bairros e dando comida aos marginais, aos marginalizados, porque nós sabemos que muitos deles, mesmo recebendo todo o apoio, vão continuar no mal, mas muitos, quando receber o apoio, vão abandonar sua vida pecaminosa e vão seguir a Jesus.
Porque tem aqueles que estão lá simplesmente porque nunca receberam amor. E se nós amamos, nós damos. Não vamos amar de palavra. Nós temos que levar vestes, nós temos que levar calçados, nós temos que levar comida, temos que abraçar, temos que estar ali investindo com gasolina todos os dias para visitar. E se a casa do Senhor estivesse suprida, você já imaginou tanto de gente que vive de clínica em clínica, porque não tem nem a fé suficiente de pedir a Deus para curar diretamente. E muitos que estão de clínica em clínica e sabem que Deus usou um médico, que não seria curado se Deus não usasse o médico, e mesmo assim não leva a oferta na casa de Deus. Quando sai dali, esquece de tudo que recebeu e vai começar a sua vida de consumismo, retornar ao consumismo, de loja em loja, de viagens em viagens, muitas coisas mesmo que estão gastando coisas supérfluas, porque esquecem das bênçãos do Senhor. É uma coisa tão preciosa a saúde que o nosso Deus, desde o princípio, já deu uma alimentação básica que nem precisava se usar remédio. Mas nós distorcemos tudo, comemos o que queremos, fazemos o que queremos fazer, detonamos nossa saúde, ainda Deus, na sua longanimidade, na sua bondade, nos traz a saúde de volta, e a gente tem coragem de pegar o dinheiro que tem nas nossas mãos, que ia gastar com os médicos e que talvez nem vivesse, gastasse e ainda morresse, e mesmo assim a gente tem coragem de ser ingratos para com Deus. Eu não dou porque eu não acredito que quando eu estou dando oferta, se eu estou dando dízimo, primícia, eu não sei se estão usando corretamente. Isso não é problema seu, o importante é a sua gratidão. Quem vai ganhar é você. As pessoas que são gratas nunca vai perder nada com Deus. Você não tem nada a ver se fulano, que é responsável pela parte financeira do templo, da igreja, do Senhor, da congregação que você não está usando corretamente. Não é trabalho seu, não é nada para você se preocupar, porque o que vale é a sua fidelidade diante de Deus. Quem vai ser abençoado é você. E quem vai ser amaldiçoado é aquele que estiver fazendo mau uso do dinheiro do Senhor, que saiu das suas mãos, que foi para a mão deles. E se eles não estiverem usando corretamente no evangelismo, na obra de Deus, no ID, tenha certeza que eles serão punidos e você é abençoado. Porque o dinheiro que entra na casa do Senhor, tudo tem esse propósito de ser as almas ganhas, ser pescadores de alma, é para ser aplicado no evangelismo. No templo, sim, porque também essas pessoas que se convertem precisam chegar e encontrar a casa de Deus bonita, organizada, para a gente se reunir ali, um palácio para o Senhor. Mas, se não estiver usando corretamente, você não tem nada a ver com isso, é problema deles com Deus. A sua obrigação é ser grato a Deus. Quantas clínicas você já foi? Por quantos médicos você já passou? Se você foi curado, quem foi que curou? Foi Deus que usou o médico? Ou você acha que eles têm sabedoria de si mesmo? Para eles fazerem o que tem feito na sua vida e na minha, é porque a sabedoria vem de Deus. Então, de qualquer maneira, quem te curou foi o Senhor. O médico foi apenas instrumento. Vai para a casa de Deus entregar sua oferta. Sai como se nada tivesse acontecido. Muitos vão de clínica em clínica, não tem nem coragem de participar aos seus líderes para que orem, porque a fé é tão grande que não acreditam mais nos líderes, na oração dos líderes, nem a oração de pessoas que estão dedicadas à intercessão, não acreditam mais, que vão para médico, volta de médico, sem ninguém nem saber. É porque a fé está muita, para não dizer o contrário. Que nem confiam nas orações dos santos. E depois, quando são curados, acham que foram os médicos. É essa a geração que nós estamos vivendo. Ficam achando que foram os médicos. Eles foram instrumento na mão de Deus. A incredulidade é tanta que são capazes de passar um mês no hospital e não avisar aos seus líderes para que orem, porque estão confiantes somente que estão na mão dos médicos, que ali está tudo resolvido. Nós precisamos entender que é o nosso Deus que sara. Fazer como aquele leproso. Se tu queres, Senhor. Claro que Deus quer. Você pode ser mais entendido ainda da palavra, falando melhor do que aquele leproso, que ele pergunta se tu queres. Você não vai nem dizer isso. Senhor, eu sei que você vai dizer assim: Senhor, eu sei que a tua vontade é curar. O Senhor se revela como Deus curador, como Deus que sara, desde Gênesis 15, 26. Portanto, eu já estou entregando nas tuas mãos essa doença que veio para o meu corpo. Coloco aos pés da cruz, tomo posse da minha cura, porque Jesus Cristo levou todas as doenças e todas as enfermidades, e eu já estou curada em nome de Jesus. Tome posse da sua cura em nome de Jesus.
Passei um tempo falando no Shabat, no culto Shabat, toda sexta-feira, das 18h30 até as 19h30. Passei um período fazendo esse culto, dirigindo esse culto no poder do Espírito Santo. E por algum tempo eu mandei que as pessoas entendessem que doença tem nome, doença tem ouvidos. É um espírito, enfermidade. Jesus Cristo encontrou espírito de enfermidade numa mulher que estava toda curvada há anos e anos. Um espírito de enfermidade. Então, a maioria das vezes as pessoas estão com espírito de enfermidades. E aí elas têm ouvido. Por que Jesus Cristo não dizia assim, olha, eu vou orar por você aqui, com doentes, eu vou orar aqui por você, para você ser curado, que meu Pai vai curar você, eu vou orar aqui. Por que Jesus dizia isso? Porque Jesus, na sua sabedoria, sendo filho de Deus e sábio, ele sabia que doença tem ouvidos, enfermidade tem ouvidos, ela é um espírito. E aí ele dizia, saia. Como foi que ele disse com o leproso aqui? Aqui eu estou lendo, acabei de ler, Mateus 8, a partir do versículo 1. Como foi que ele disse? Ele disse, olha, seu leproso, chega até aqui, eu vou orar por você, para ver se meu Pai quer lhe curar. Foi assim? Ele disse, ser limpo, porque doença tem ouvidos, enfermidade tem ouvidos, ser limpo. Ser limpo a doença, olha, a lepra, ó, deu no pé, ser limpo, ser curado, era assim que Jesus agia, ser curado e a doença saía, ser curado, ser limpo, saia em nome de Jesus, quer dizer, no caso nós vamos dizer, saia em nome de Jesus, e Jesus Cristo simplesmente dizia, saia, porque Ele é o próprio Salvador, não precisa dizer em nome de ninguém. Então entenda isso, você vive atrofiando a obra de Deus, porque Satanás bota uma opção de doença no seu corpo, através da sua desobediência, é claro, na maioria das vezes, nem todas as vezes. Nós sabemos que tem o Jó, que ficou doente e não foi por causa de pecado. Mas, na maioria das vezes, as doenças vêm de pecado, meu, seu, de alguém, não é? Às vezes a mãe tinha problemas lá de hipertensão, e aí passou de filho para os filhos. Uma série de doenças que podem vir dos pais, que já cometeram seus pecados por lá e já vão transmitindo aquela enfermidade. São brechas na maioria das vezes. Na maioria das vezes, quer dizer para você que as pessoas morrem mais pela boca do que de fome. Você sabia disso? Então as pessoas adoecem mais por causa do jeito como se alimenta, do tipo de vida que tem, não caminham, não tem exercício nenhum. É o tempo todo em frente do televisor, só assistindo os cantores do gospels. Aprenda a se conduzir com o tempo do Espírito Santo. Não é só ficar sentado, é gostoso você ouvir músicas gospels, mas é preciso caminhar. Precisa beber 2 litros de água diariamente. Precisa se alimentar corretamente. E se tiver alguma doença que vier, é o caso de Jó. Jó estava tudo bem com Deus, mas veio uma doença. Satanás disse, ele está assim porque você dá tudo de bom para ele. Deus diz, pode tocar nele, só não pode matar. Pronto, pode acontecer na sua vida também assim. Deus diz assim, pode tocar nela, pode tocar nele, porque conhece a sua fé, sabe que você não vai negar ao Senhor. Seja quando você não fez nada de errado para você ficar doente, seja igual a Jó. Diga, ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Jó 13:15. Se a doença é uma prova, se você sabe que não fez nada, você tem que se examinar. Não se esqueça que nós precisamos nos examinar. O Senhor nos diz, examine-se a si mesmo. Você já esqueceu disso? Falei nos vídeos anteriores. Examine-se a si mesmo. Então se examine, você não provocou aquela doença. Você estava bem com Deus, e aí de repente a doença vem. Você vai desconfiar de quê? Que Satanás pediu permissão a Deus, porque não existe só um único Jó. Ali ficou como exemplo. Em pleno século que estamos vivendo, existe o Jó também. Aí Deus permitiu Satanás te tocar, e agora o que você vai fazer? Andar do jeitinho de Jó, para ser bem sucedido como ele foi. Chegar a um ponto que você diga, ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. E vai ter um momento que você vai dizer assim, eu conheci a Deus somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Porque quando é prova, você tem que manter-se firme, porque Deus não lhe abandonou e vai ter prêmio. Quando você passa por uma enfermidade, qualquer coisa na sua vida que você não mereceu, não provocou, você não provocou, não abriu brecha, então o Senhor vai te premiar. É assim que ele diz quando é prova. Quando é prova, depois de aprovado, recebe a coroa da vida. Mas se você já se examinou, obedeceu a palavra, examinou a si mesmo, viu que você foi todo errado para acontecer aquilo, confesse seu pecado diante de Deus e tome posse da cura, porque o nosso Deus diz: eu sou o Deus que sara. E Jesus confirmando, mesmo de Deus, porque Jesus sempre confirmou as mesmas coisas que o Pai fez, ele confirmou. Aí Jesus leva sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades na cruz, e ainda fica escrito em Mateus 10:1 que ele cura qualquer doença e qualquer enfermidade. O que é que você quer da vida? Atrofiar a obra de Deus, é? Eu não sei bem qual é essa doença. Eu sei, está com sintomas assim, parece que eu acho que é um câncer. E você vai ficar aí intocado, procurando saber que doença é, quando Jesus disse que cura qualquer uma. Tudo isso é para você continuar deixando os bairros detonados sem pregar o evangelho, para você continuar de vidinha comum, sem o sobrenatural de Deus, sem ter nada para testemunhar. Tudo isso, esses pensamentos negativos, já é pecado também, porque o nosso Deus disse para pensar só o que é verdadeiro, o que é bom. Filipenses 4:8. Você fica pensando o que não presta e a obra de Deus para fazer? Pessoas nos bairros aí, detonados, indo para o inferno, uma vida marginalizada, e você de braços cruzados pensando que doença você tem? Quando você tem um Senhor que deixou escrito em Mateus 10:1 que ele cura qualquer doença e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus, vamos prosseguir. Vamos prosseguir, arregaçar as mangas. Vamos evangelizar. Que prazer, parece até que é hipocondríaco, não é? Toda doença do mundo caiu sobre sua vida. Tenho isso, tenho aquilo. É hipocondríaco? Está com hipocondria? Hipocondríaco, não sei se estou pronunciando bem, mas é aquela pessoa que toda doença que ouve falar diz que tem. Você é um filho de Deus. Muda a tua história. Viva pela fé. Romanos 1:17. O justo vive pela fé. A obra de Deus está atrofiada, pessoas indo para o inferno porque tem muitos doentes. Muitos doentes, até porque a ceia não considera a ceia do Senhor. Não tem respeito pela ceia. Esquece que o Senhor diz que é aquele que comer da carne dele. Então ele toma a ceia de qualquer maneira, não sabe nem por que está tomando. Quando você está tomando a ceia, está tomando posse também da cura, de tudo aquilo que Jesus pagou o preço para você. Não somente o perdão dos pecados, mas a cura do seu corpo. Tudo é bênção quando você está tomando a ceia do Senhor, fazendo isso em memória dele. Mas está pouco aí se incomodando de ceia, nem de nada, nem do que Jesus falou. Eu quero que nesta hora você se renda ao Senhor, mude a sua história. A partir de agora, onde é que eu vou evangelizar? Diga assim, onde é que eu vou evangelizar? Ah, sim, já sei. É naquele mesmo bairro que a minha líder está. Eu vou lá, vou estar lá ajudando. Onde tem a sua líder, no bairro que ela estiver, se você tem uma líder que sabe o que quer, porque quem sabe o que quer não tem nada tempo a perder. A essa altura está cheio de células, a essa altura está evangelizando de porta em porta. Quem sabe o que quer está evangelizando nos bairros, porque Jesus está voltando, e não pode parar nem para o trem. Então, pronto, larga essa doença de lado, pega na mão de Jesus e vamos trabalhar, queridos. Porque se o Senhor quiser tirar você da terra, não depende de você ficar de braços cruzados sem evangelizar, para ficar dia e noite em clínica, não. Se Ele quiser permitir isso, nem precisa se preocupar, porque com clínica ou sem clínica você vai. Então é bom que esteja na obra, é bom que esteja fazendo a obra. E qual é a obra de Deus? Pescadores de almas. Foi para isso que Jesus nos chamou, para pescar almas. Então, como é que está a sua congregação? Está lotada? Como é que está a sua célula? Está lotada? Seu discipulado já tem 12? Largue essas doenças no pé da cruz e vamos trabalhar. Cheia de conversas de Deus. É a Raiz Santana Nascimento. Se as conversas estiverem fora da palavra, você fala isso através do zap comigo. Não faça comentários aqui.
no YouTube, porque eu não vejo. Eu só tenho que cuidar do Zap, porque eu não posso servir a dois senhores. Quem quer fazer mais de uma coisa, termina se dando mal nas duas. Então, só faço uma coisa. Todos que estão me ouvindo devem estar comigo no Zap e no meu privado fazer os comentários do que você ouviu. Caso eu tiver falado alguma coisa fora da palavra, eu me rendo, porque eu sei que só vale a pena a palavra, não é por isso que eu mando vocês copiarem os versículos? Porque tudo que eu falei aqui, o importante são os versículos que eu citei. Continue enviando os versículos para o meu privado. Deus abençoe a todos. Beijo no coração, cheia de conversas de Deus.